a gente está a caminho de fechar um capítulo importante da nossa história. Não é nossa história econômica, não. Da nossa história mesmo, que é a novela, a mais longa novela que a gente tem, que é a novela da reforma tributária. É inacreditável, né? 30 anos. Depende de como você quer fazer a conta, mas da Constituição para cá, a gente está discutindo reforma tributária. E aí a gente conseguiu aprovar um texto. Eu não estou preocupado, e eu não queria entrar aqui nos detalhes do texto, porque, primeiro, é a coisa mais chata do mundo, ficar discutindo o detalhe do texto. É na prática que a gente vai se acostumar com os nomes, com as expressões, essas coisas vão começar a fazer sentido no nosso dia a dia. Hoje a gente sabe falar o nome de alguns tributos que a gente paga, e em breve a gente vai saber conviver com esse monte de tributo, nomes diferentes, situações diferentes e tal. Mas o importante é o seguinte, o Brasil colocou, ou começou a colocar, ou começa a colocar, ou pode estar começando a colocar, ordem num segmento que era uma bola de ferro para a economia nacional. Uma bola de ferro. Você simplesmente não conseguia fazer nada sem estar errado, ser multado, tributado por respirar, bitributado e perdido num emaranhado, numa loucura, estruturas enormes. Aí você fala, mas eu não tenho estrutura enorme. Sim, você não tem estrutura enorme, você que paga a conta dessa brincadeira toda. Um negócio horroroso. E o Brasil começou a colocar uma ordem. E isso é para festejar, é para bater palmas, é para pular de alegria. Podemos estar entrando numa nova fase de reorganização. Agora, acho importante que a gente tome um cuidado ao bater palmas para a reforma tributária, como a gente bateu palmas para a reforma da Previdência, como a gente bateu palmas para a reforma trabalhista e como a gente tem que bater palmas para todas as reformas que vierem para somar para o Brasil. Reforma fiscal, reforma administrativa, um monte de mudanças que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque não inventaram ainda um jeito de um pedaço de papel e uma caneta, ou um pedaço de papel e uma impressora, ou um arquivo de computador, criar riqueza. Isso não existe. Claro, a Microsoft criou riqueza com arquivos, né? com programas e várias empresas, mas eu estou dizendo o seguinte, não dá para você pegar um pedaço de papel e escrever o Brasil vai crescer e o Brasil cresce. Não é assim que funciona. Então, a reforma tributária, ela vem para tirar uma bola de ferro. Primeiro que essa bola de ferro vai ser tirada aos poucos, paulatinamente. Vai levar anos até que a gente possa dizer, agora estamos num novo regime tributário. Mas já sinaliza. Mas são 10 anos de transformação, até a gente entrar no ano de uma nova realidade, com os nomes novos, sem convivência de nomes antigos com nomes novos, sem convivência de tributação velha com tributação nova. Mas o Brasil, não é que ele cresce pouco porque os tributos no Brasil são esse enrosco que são. A gente já cresceu 10% num ano com esses tributos malucos. A gente já cresceu 11%, já cresceu mais. Já cresceu 8%, já cresceu 5%, e nós estamos crescendo pouco. Então, a gente não cresce pouco por causa da realidade tributária. A realidade tributária brasileira é um dos fatores que faz a gente crescer pouco. Sem dúvida é um dos fatores que faz a gente crescer pouco. Mas aí a gente vai tirar essa bola de ferro do pé e a gente não vai sair correndo feito o Usain Bolt, porque tirou a bola de ferro no pé. A gente tem que fazer um monte de coisa. A gente tem que fazer musculação, entendeu? A gente tem que ganhar vitalidade, a gente tem que ganhar energia, a gente tem que ter preparo. E esse preparo não vai se dar pela reforma tributária. Vai se dar por investimentos em educação, ciência e tecnologia, infraestrutura. Vai se dar por uma busca do progresso em que o Estado ele tira o seu peso, o seu corpanzil das costas das pessoas, não só no seu aspecto tributário, mas regulatório, burocrático. Hoje em dia não é uma questão tributária. Abrir um negócio, por exemplo, é uma loucura. Existem setores em que você vai abrir um negócio e você tem que provar que você está em dia com temas ambientais em áreas que não têm impacto ambiental algum.
Então, uma coisa é você, por exemplo, montar uma coisa com uma oficina que mexe com tinta e tal. Obviamente você tem que pegar registros em área ambiental. Outra coisa é ter um escritório, mas que por semelhança, por trabalhar com algum setor, precisa também de autorização de órgão ambiental. E é uma loucura, isso é burocracia. Eu estou falando de um exemplo, mas existem outros vários exemplos e situações em que o Estado complica para você produzir. E, na medida em que a gente não investe de verdade na qualificação, em educação, ciência e tecnologia e infraestrutura, porque não tem dinheiro disponível, porque a gente consome no Estado o dinheiro com outras coisas, são questões, são prioridades. Eu vejo quantas e quantas vezes os órgãos de Estado, as estruturas, as corporações festejando conquistas salariais. Como se as conquistas salariais fossem transformações para o Brasil, produzissem transformação. E não produzem transformação para o Brasil. Então, a gente precisa de um professor ganhando mais, a gente precisa de um médico ganhando mais. Sem dúvida nenhuma, isso é importante, é uma conquista para as categorias. Mas para que o Brasil possa se apropriar dessa conquista, a gente precisa qualificar professor, qualificar médico, a gente precisa de qualificação. E isso a gente não tem. Isso a gente investe pouco. Nisso a gente investe pouco. Ciência e tecnologia, pega os números. A gente volta a esse assunto amanhã. Ciência e tecnologia, o Brasil investe pouco comparado com outros países. Então você pega algumas máquinas de produção de novidades, que são países asiáticos, não é só porque eles são asiáticos e a nossa legislação é diferente. Também a quantidade de dinheiro alocada é menor aqui do que lá. E infraestrutura, não precisa nem falar. O Brasil tem ainda estradas de terra que são essenciais para o transporte do agronegócio. Estradas de terra. Quer dizer, na hora que você tem um país agrícola, ele deveria ter, o pedaço, a sua porção agrícola, deveria receber toda a atenção, porque é essencial para a nossa exportação, é essencial para o nosso enriquecimento. E, no entanto, você vê o pouco caso e a preocupação excessiva e distorcida com discussões ambientais que não se colocam, que não deveriam ser colocadas. Então, ferrovias que não andam, rodovias que, como eu disse, ainda precisam ser asfaltadas. Aí pega, por exemplo, a discussão sobre o investimento da Petrobras na margem equatorial, lá no litoral, Amapá. O que acontece naquela região, do Amapá até o Rio Grande do Norte? Uma discussão ambiental porque o IBAMA cismou que se pesquisar petróleo lá, nós vamos destruir o meio ambiente. Ele cismou. Mesmo que esteja a 500 quilômetros da costa, mesmo que a Petrobras não registre um acidente há muito tempo, e acidentes de grande porte, nossa, vai procurar. Tem que voltar muito tempo mesmo. E, no entanto, a gente não avança. Então, a reforma tributária, ela é essencial. Sem ela, realmente a gente ia estar numa situação muito ruim. Porque não tem o que falar lá fora. O Brasil querendo entrar no OCDE, o Brasil querendo ser um país com indicadores analisados por critérios de primeiro mundo, e tem essa realidade tributária alucinada. Não tem cabimento. Era realmente um manicômio. Agora, vamos imaginar que a gente estava num manicômio. No caso, um manicômio tributário. A gente estava hospitalizado. O Brasil estava hospitalizado do ponto de vista tributário. Agora você tira uma pessoa do hospital, ela não está preparada para o combate, para a guerra, para a corrida, para voltar para a academia. Ela tem que se recuperar. Ela tem que fazer fisioterapia, tem uma série de coisas. Então o Brasil, para poder voltar, tem que fazer as fisioterapias, os tratamentos. E o que são essas fisioterapias? É rever o que está na volta ou na frente e que impede que a gente avance. E tem muita coisa como essas que eu citei. Então, o Brasil deu um exemplo extraordinário, o Congresso Nacional deu um exemplo extraordinário. O Senado votou, agora a Câmara promete votar o mais rápido possível, posto que é uma PEC, a promulgação, e isso entra em vigor. E depois tem uma série de leis
complementares e outras leis ordinárias que precisam ser feitas para que essa PEC entre em vigor. Tem muito a fazer até que a gente consiga ter a implementação dessa nova realidade tributária. Mas a gente mudou e é fantástico ver isso. E fantástico que a gente tenha mudado e quando o assunto vira um assunto de emergência, a gente vê que a gente conseguiu mudar não num momento em que o governo e o Congresso pensam da mesma forma. A gente tem um Congresso mais à direita, a gente tem um governo mais à esquerda, e ainda assim, nessa soma, a gente conseguiu a reforma tributária, que eu suspeito teria sido aprovada do mesmo jeito se o vencedor da eleição de 2022 tivesse sido outro candidato. Não vou nem falar Jair Bolsonaro, que trabalhava pela reforma tributária, mas qualquer outro candidato que pudesse ganhar a eleição. Não tinha, mas se tivesse, porque isso é uma discussão da sociedade. A gente vê como os governadores se envolveram, como os prefeitos se envolveram, defendendo teses muitas vezes opostas, porque governadores perdem. Esse novo projeto, ele é concentrador na arrecadação de tributos. Ele fortalece o poder do governo central. Ele organiza estados e municípios de um jeito em que o estado tem um poder um pouco menor, e há estados que perdem a arrecadação, estados que ganham a arrecadação. Então tem um ajuste que, com o crescimento econômico, tende a ser equacionado, mas para nós melhorou muito. E a gente tem um encontro com uma discussão, porque esse debate é um debate para dar racionalidade para a distribuição do dinheiro entre União, estados e municípios, mas a gente ainda tem um trabalho a fazer, né? Que é o trabalho a fazer mais forte e virar, né, mais para frente, que é a discussão sobre o imposto de renda. Isso vai vir, foi tirado, né? Isso era uma coisa que estava meio que discutindo junto, retira, e esse assunto imposto de renda virá, que é a hora de discutir distribuição, a diferença, a desigualdade social, tudo virá neste momento e esse debate virá. Então, Congresso de parabéns, o Brasil ganhou um novo estímulo e oxigênio para ir em frente com esse alerta que eu fiz. Não podemos jogar nas costas da reforma tributária, como não fizemos. Aliás, no primeiro momento até fizemos, mas a gente percebeu que não fazia sentido jogar nas costas da reforma previdenciária e da reforma trabalhista a responsabilidade por, agora o Brasil vai, agora eu posso trabalhar, que as coisas vão andar. Não vão. Nós vamos ter que acordar cedo, trabalhar muito e continuar cobrando do Estado que saia do nosso cangote e continuar cobrando investimentos em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura, que são poucos, que a gente está investindo pouco nisso e investindo de forma torta nisso. Tem ótimos exemplos de investimento em educação que a gente tem que começar a copiar, mas o Brasil tem que fazer uma mudança importante. E ciência, tecnologia e infraestrutura, então, nem se fala. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.